Bom, agora nós vamos falar sobre construtores e destrutores. Construtores e destrutores são recursos que vão nos permitir definir o comportamento do objeto no momento que ele é instanciado ou no momento que ele é retirado da memória do computador. Na verdade, antes dele ser retirado, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou apagar esse código todinho, deixar só o return 0, tá bom? Vamos apagar. E nós vamos na nossa classe de definição, né, o nosso arquivo de definição da classe, que é a classe pessoa.h. E nela nós vamos definir o construtor. O construtor, ele é parecido com o método. A estrutura dele é parecida com o método, mas ele obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome da classe. Então, no caso, pessoa. E dentro dos parênteses, você vai definir qual o argumento desse construtor. Então, no caso, std, dois pontos, vou botar aqui um string nome, n, na verdade. Então, no caso, esse argumento ele precisa ser preenchido para poder o construtor gerar o objeto. Se ele não for preenchido, então ele não vai gerar, né? Então, agora, na nossa classe de definição, nós vamos criar o comportamento desse construtor. Então, vamos colocar pessoa, que é o nome da classe, e de novo pessoa, porque nós queremos trabalhar com o construtor. Dentro dele, nós vamos colocar para preencher, perdão, a string n, que é o argumento desse meu construtor. A partir daí, nós podemos fazer, por exemplo, o seguinte: se n, que é o argumento, estiver vazio, ele não vai preencher o objeto. Então, vamos lá. Se n.empty, que é para verificar se a string é vazia, só que eu não quero saber se a string está vazia. Na verdade, eu quero saber se ela não está. Então, eu vou inverter a lógica. Empty é um método booleano da classe string que vai nos retornar verdadeiro se o tamanho da string for 0. Então eu quero justamente o comportamento contrário. Eu quero que ele me retorne verdadeiro quando a minha string tiver um tamanho maior do que 0. Então por isso que eu inverti a lógica com o ponto de exclamação. Então eu vou dizer que o atributo nome do objeto que estiver executando vai receber o valor de n. Então nós vamos salvar, nós vamos recompilar tudo. E aí, agora, deixa eu só olhar aqui o que é esse aviso. Está dizendo que o membro altura não foi inicializado pelo construtor, mas não tem problema. Vamos agora para o nosso arquivo de execução. Então, no arquivo de execução, o que nós vamos ter? Nós vamos simplesmente colocar aqui pessoa e o nome da instância, por exemplo, Raul. Só que agora, quando você colocar ponto e vírgula, salvar e recompilar, vai aparecer um erro. Por quê? Porque o seu construtor está definido que precisa de um argumento, que no caso vai ser preenchido aqui com a variável n. E nós não estamos passando um valor para esse argumento. E agora, como fazer? Bom, nós vamos simplesmente abrir parênteses e colocar o nome dele aqui, no caso, Raul. Salvamos novamente, recompilamos e aí o erro some. Isso acontece porque todo argumento que você colocar em um construtor e não estabelecer um valor padrão, ele precisa ser preenchido com algum valor, beleza? Então, vou agora colocar aqui, por exemplo, Raul.exibir dados. Só para vocês verem que a informação Raul foi guardada dentro do construtor, dentro do objeto, né? Então, vou salvar, vou recompilar e vou simplesmente rodar minha aplicação. E vocês estão vendo aqui, ó, que está mostrando Raul. A idade está saindo aqui como 3, porque está sendo um valor que está sendo colocado pelo próprio compilador dentro do atributo idade. E a altura está sendo como 0. Maravilha. Então, nós já definimos o comportamento quando ele está com um valor atribuído. E se não tivesse um valor atribuído? Bom, eu poderia colocar aqui um else, por exemplo,
fazendo o seguinte. Esse else vai dar um cout. Então, std cout é necessário preencher o nome do objeto. E um std end line. Prontinho. Então, salvar, recompilar. Então, no momento que eu preencher esse objeto com uma string vazia, ou seja, vejam bem, existe uma diferença entre preencher uma string vazia e não preencher o argumento. Isso aqui, sem nenhum valor, é não preencher o argumento. Para eu colocar uma string vazia, por exemplo, eu teria que fazer isso aqui. Isso aqui é um valor que eu estou colocando, é uma string vazia. Então, deixa eu reiniciar aqui, recompilar, vejam que não gerou mais erros. E agora, quando eu rodar, ele mostrou aqui, ó, é necessário preencher o nome do objeto e o resultado do método exibir dados. Agora, eis a questão. Como fazer para poder evitar que, quando o argumento estiver vazio, por exemplo, eu pedi para preencher a string, mas mesmo assim ele criou o objeto e executou. Bom, aí agora eu vou deixar para vocês fazerem essa pesquisa de como fazer esse comportamento, tá bom? Passemos então para falarmos sobre os destrutores. Como é que funcionam os destrutores? Os destrutores vão ser estruturas que vão nos permitir definir o comportamento do objeto no momento que ele for destruído, ou seja, no momento em que eu criar um objeto, ele já está ocupando a memória e quando eu quiser liberar o espaço dele em memória, ele vai ser destruído, ou seja, aquele espaço de memória vai ser liberado. Então, como eu posso fazer para definir esse comportamento? Então, o destrutor em C++ vai ser til e o nome do construtor, que no caso é o mesmo nome da classe, que vai ser chamado pessoa. Você pode colocar aqui, por exemplo, para receber um argumento ou coisa do tipo, mas nesse exemplo eu vou colocar aqui sem argumento. Então, na nossa estrutura da classe, nós vamos colocar pessoa, que é a classe, til pessoa, que é o nosso destrutor. E o que esse destrutor vai fazer? Vou dar um std, cout, objeto está sendo destruído. Vamos salvar e vamos então executar isso aqui. Então percebam que na nossa aplicação eu não estou executando o construtor em momento nenhum. Deixa eu botar aqui novamente Raul Seixas, pronto, maravilhoso. Então, nesse momento o nosso destrutor não está sendo executado, somente o construtor está sendo executado. Então como é que ele vai ser executado, o destrutor? Bom, em regra, no final de toda a aplicação, o destrutor será executado automaticamente para liberar o espaço em memória para que o sistema operacional possa reutilizá-lo. Mas é possível eu destruir um objeto antes mesmo que o meu programa pare. Vamos supor o seguinte. Vou fazer aqui uma demonstração. Se Raul.nome, que é o atributo nome de Raul, for igual, aliás, perdão, que isso aqui é no Python, Raul.nome.compare, que vai ser um método que vai fazer a comparação de duas strings. E eu vou colocar aqui dentro Raul Teixeira, por exemplo. Eu vou executar o destrutor. Então, Raul.pessoa, que no caso é o destrutor. Se não, eu vou executar Raul.exibir dados e vi. Salvei, recompilei e vamos executar. Então vejam que ele está executando aqui duas vezes, o objeto está sendo destruído. Por quê? Porque eu esqueci de inverter essa lógica. Ele retorna
verdadeiro, ele retorna qualquer valor diferente de 0 quando as strings não batem, e ele retorna 0 quando a string bate. Então, deixa eu inverter aqui a lógica, que ele basicamente executou o destrutor 2 vezes. Então, vamos lá. Então, ó, mostrou e depois destruiu. Vou agora colocar Raul Seixas, que agora as strings vão ser iguais, e aí sim ele vai executar normalmente e destruir o objeto. Vejam bem, ele está executando 2 vezes esse destrutor porque a primeira está sendo executada aqui e a segunda, entre aspas, a segunda está sendo executada quando essa minha aplicação termina sua execução. O espaço de memória ele é liberado, mas ele não é totalmente apagado. Só quando a aplicação fecha que ele é totalmente apagado, certo? Tanto é que vocês podem observar aqui no meu monitor de memória que ele fica direto aumentando a quantidade de memória da minha aplicação, né? Então, usando essa premissa, eu posso em qualquer momento destruir um objeto. Inclusive, eu vou colocar aqui para dar um cout, Raul.nome e um endline. Vamos concatenar aqui para poder ficar mais organizado. Tá, aqui é nome do objeto. E vejam que, como ele vai executar o destrutor aqui, em tese, não é para aparecer o nome do Raul Seixas aqui dentro. Então, salvei, recompilei e vamos lá. Então, observem, ó, ele rodou o destrutor, manteve a informação do nome e depois rodou o destrutor novamente. O que foi que aconteceu aqui? Parte das informações, como foi recentemente colocada, ainda estão em memória. Como vocês podem ver aqui, ó, meu contadorzinho de memória só aumenta. De vez em quando eu tenho que vir aqui e apagar para poder ele diminuir, certo? Então esse tipo de coisa é de se esperar. Mas sempre fique atento que você vai ter esse recurso para definir o comportamento quando o objeto for instanciado e definir o comportamento quando ele for apagado. Beleza? Bom, a gente fica por aqui com essa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre composições. Até lá!